Capítulo 21. O chamado do libertador. Eu ouvi o clamor do meu povo, cada lágrima derramada, cada suspiro abafado pelo peso da escravidão, cada gemido de dor ecoando pelos campos de trabalho chegava até mim. O Egito, que um dia os acolheu como estrangeiros, agora os tratava como servos sem alma, como máquinas de carne e osso destinadas a erguer cidades que não lhes pertenciam. O sol ardia sobre suas costas feridas pelos chicotes, e suas mãos calejadas erguiam tijolos, moldavam argamassa e carregavam pesos que os dobravam até o chão. Eles eram meus, feitos para serem livres, escolhidos para carregar a promessa que fiz a Abraão, mas agora estavam acorrentados, escravizados por um império que não conhecia o meu nome. E então o decreto do Faraó foi dado. Ele temia que meu povo se tornasse grande demais, que a força e a multiplicação dos filhos de Israel se voltassem contra ele. Seu coração encheu-se de medo e, em sua soberba, tentou impedir o que já estava escrito nos céus. Lancem ao rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, ordenou ele. E assim o massacre começou. O choro das mães hebreias cortava o ar como lâminas invisíveis, e seus filhos eram arrancados de seus braços e jogados às águas como se fossem nada. A terra de Gósen, que antes era um refúgio, agora estava sufocada pela dor, pela perda, pelo desespero. Mas no meio desse horror, eu escolhi uma mulher, em sua coragem silenciosa, escondeu seu filho recém-nascido por 3 meses. Seus braços o seguravam com ternura, seus olhos vigiavam cada respiro, mas ela sabia que não poderia protegê-lo para sempre. Então, com mãos trêmulas, preparou um cesto, cobriu-o com betume para que as águas não o tomassem e colocou-o no Nilo, confiando que eu guiaria aquele pequeno barco de junco. As mesmas águas que levaram tantos agora seriam o refúgio daquele que libertaria meu povo. A filha do faraó o encontrou enquanto se banhava. Viu a criança, ouviu seu choro e seu coração se moveu em compaixão. Aquele bebê, marcado para morrer, agora seria criado no coração do império que o desejava morto. Ela o tomou como seu próprio filho e o chamou de Moisés, pois das águas ele havia sido tirado. Eu o acompanhei. Ele cresceu entre os palácios do Egito, aprendeu sua língua, seus costumes, sua arte, sua ciência e sua guerra. Foi treinado como príncipe, aprendeu a governar, a liderar, a comandar. Mas dentro dele havia algo diferente. Ele não pertencia ao ouro dos templos, nem às festas da realeza. Seu coração queimava ao ver o sofrimento dos seus irmãos, e por mais que vestisse as roupas da nobreza, sua alma não se encaixava ali. Um dia, ele não pôde mais suportar. Viu um egípcio espancar um hebreu até quase a morte, e sua ira tomou conta dele. Suas mãos, que um dia seguraram cetros, agora seguraram a vingança. Ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia, pensando que ninguém havia visto, mas logo percebeu que não poderia esconder o que estava dentro dele. Seu próprio povo não o reconheceu como libertador. Quem te pôs como juiz sobre nós? Disseram. Pretendes matar-me como mataste o egípcio? O medo tomou Moisés. Ele fugiu. O homem que cresceu nos palácios agora vagava pelo deserto como um forasteiro, sem rumo, sem destino. Mas eu sabia que sua verdadeira jornada apenas começava. No deserto, encontrou abrigo entre os midianitas. Ali, longe das riquezas, das muralhas douradas e das multidões que o temiam ou desprezavam, tornou-se um homem simples. Aprendeu a cuidar do rebanho, a caminhar na solidão das montanhas, a ouvir o vento e a entender o tempo da terra. Cada dia no deserto era uma lição. Cada passo sobre as areias escaldantes o preparava. Cada noite estrelada lhe ensinava a ver além do que os olhos podem enxergar. Os anos passaram e então, um dia, ele subiu o monte. Foi ali que eu o esperei. Moisés subiu como um fugitivo, um homem sem direção, um pastor sem propósito, mas eu sabia que sua vida estava apenas começando. Então me revelei. Diante dele, uma sarça ardia, mas não se consumia. As chamas dançavam sobre os galhos, mas o fogo não os destruía.
Moisés se aproximou intrigado, sem saber que estava diante do próprio Criador. Moisés, Moisés, chamei. Ele parou, seu coração acelerado. Eis-me aqui, respondeu com a voz embargada. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é santo. Ele caiu de joelhos, o rosto coberto pelas mãos. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés tremia diante de mim. Então falei com ele sobre o clamor do meu povo. Tenho visto a aflição dos meus filhos no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los e levá-los para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. As palavras queimavam dentro dele, mas ainda havia medo em seu coração. Vai, eu te envio ao Faraó para que tires do Egito o meu povo. Moisés hesitou. Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu estarei contigo, respondi, mas ele ainda temia. E se perguntarem quem me enviou? Diga-lhes: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Ainda inseguro, tentou argumentar: e se não acreditarem em mim? Então lhe dei sinais. Sua vara tornou-se serpente. Sua mão ficou leprosa e depois foi curada. A água se transformou em sangue. Mas Moisés ainda resistia. Senhor, nunca fui eloquente, minha boca é pesada. Olhei para ele e com firmeza respondi: quem fez a boca do homem? Quem faz o surdo, o cego, o mudo? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois eu serei com tua boca. Moisés baixou a cabeça. Ele sabia que não havia mais fuga. O tempo do medo havia acabado. Agora era tempo de libertação. Então desceu do monte. Seus pés tocavam a areia do deserto, mas seu coração queimava com minha voz. O Egito estava prestes a conhecer o poder do Eu Sou, e meu povo estava prestes a ser livre novamente.